Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento central do Evangelho de João. A ideia de que a crucificação não foi um acidente, uma tragédia aleatória, mas sim o cumprimento detalhado de escrituras muito antigas. Então fica a pergunta: a crucificação foi uma tragédia? De acordo com a fonte que estamos analisando, o Evangelho de João, a resposta é um sonoro não. A narrativa é toda construída para mostrar que aquilo que parece uma derrota esmagadora é, na verdade, um plano soberano em plena execução. E a chave para entender isso está nesta frase. Ela se repete várias vezes no texto, como um lembrete. Cada detalhe fazia parte de um plano divino que já tinha sido anunciado séculos antes. É como se fosse a lente que o autor nos dá para enxergar toda a cena. Então vamos lá. Como é que o autor constrói esse argumento? A gente vai analisar os eventos da crucificação em ordem, um por um, seguindo exatamente o que a fonte nos apresenta. Para começar, o texto foca nos acontecimentos que levaram à crucificação e também naqueles momentos iniciais, ali mesmo na cruz. O texto faz um paralelo bem direto. Jesus carregando a cruz é como os cordeiros sacrificiais que eram levados para o abate. E, ao mesmo tempo, o fato de ele estar ali, entre dois criminosos, é visto como um eco da profecia de Isaías, onde aquele que não tinha pecado toma o lugar dos pecadores. E olha só, até o que parece ser um ato completamente aleatório, como os soldados dividindo as roupas de Jesus, é apresentado como cumprimento de uma linha específica do Salmo 22. A ideia por trás é que nada, nem mesmo um ato de ganância, estava fora do plano divino. Agora, vamos para a interpretação teológica da morte de Jesus. A fonte argumenta que ela não é retratada como uma derrota, de jeito nenhum, mas sim como uma vitória. A fonte explica que quando Jesus diz "tenho sede", isso é visto como uma ação deliberada, feita para cumprir mais um trecho dos Salmos. Pensa na ironia. Aquele que se apresenta como a fonte da água viva, sentindo a sede física. E aqui chegamos a um ponto bem interessante, talvez o mais importante, a distinção que a fonte faz nas palavras finais de Jesus. A interpretação não é de um grito de alguém sendo consumido pela morte, mas sim uma declaração de triunfo, de que a missão foi cumprida, a dívida foi paga, está consumado. Mas o argumento do cumprimento profético não para por aí, ele continua mesmo depois da morte, durante a preparação para o sepultamento. Duas ações aqui são cruciais. A decisão dos soldados de não quebrar as pernas de Jesus e o fato de um deles perfurar seu lado. Ambas são apresentadas como o cumprimento direto de textos antigos. Isso transforma o que poderiam ser procedimentos rotineiros ou acidentais em eventos com um propósito divino. E, por fim, o sepultamento honroso, feito por homens ricos. A fonte aponta isso como o cumprimento de mais uma profecia, de Isaías, argumentando que Deus honrou Jesus até a morte, providenciando um túmulo novo e preparado para ele. Então, qual é o ponto central disso tudo? Para onde todos esses detalhes, principalmente a questão dos ossos não quebrados, estão apontando? Segundo a fonte, tudo converge para um símbolo único e muito poderoso da Bíblia hebraica. E esse símbolo é o Cordeiro Pascal, aquele do livro do Êxodo, um animal central na história da libertação de Israel. Essa conexão, segundo o texto, não é nem um pouco acidental, é o clímax de todo o argumento. E isso ilustra o argumento de uma forma brilhante. O Evangelho de João retrata Jesus como o Cordeiro Pascal definitivo, aquele cujo sacrifício tem o propósito de trazer a libertação final. Então, para a gente resumir a perspectiva da fonte, cada detalhe da crucificação é amarrado de forma muito cuidadosa para argumentar que Jesus é a figura para a qual as Escrituras apontavam o tempo todo. A cruz não é o ponto final, mas sim a base de toda a esperança que vem depois. Essa é a identidade que o Evangelho de João dá a ele logo no começo do livro. E toda a narrativa da crucificação foi pensada para confirmar exatamente isso. É como fechar um círculo que começou lá no primeiro capítulo. E o material de origem termina nos deixando com essa questão para refletir. A ideia é enquadrar toda a narrativa não apenas como um registro histórico, mas como um desafio pessoal. A questão final não é só sobre o que aconteceu, mas sobre o que cada um faz com essa informação.